Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Vamos gravar aqui. Alô pessoal, beleza? Tudo bom? Pessoal, vamos fazer um estudo aqui sobre o formulário dos tópicos de energia renováveis. Fala sobre a energia eólica. Vou deixar aqui gravando o áudio, né? E vou gravar a imagem aqui também. Tá, vamos dar uma repassada aqui nos nas questões aqui. Bom, para passar para metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, conversão, né, de velocidades, né? E quilômetro por hora, para passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, para converter de metro por segundo para quilômetro, você multiplica por 3,6, e para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. O potencial elétrico gerado por um gerador eólico, que é o aerogerador eólico, é o trifásico de 380 volts. Tá? Vamos aqui. Deixa eu ver. A primeira questão aqui. Quais são as variáveis que influenciam a energia cinética do vento? Então, a resposta é: as variáveis que influenciam as energias cinéticas do vento são a densidade do ar, né, que é 1,2922 a 0 graus, a pressão atmosférica do ar, a temperatura e a altitude. Entendeu? Essas são as variáveis que influenciam a energia cinética do vento. 2. Quais são os principais elementos internos de um gerador eólico? Primeiro, o passo, né? Seria as pás, né? Que são as lâminas. Segundo, o rotor. Terceiro, o eixo de baixa velocidade. 4, o travão. 5, as pás. 6, o controle de direção. 7, os geradores. 8, a caixa de velocidade. 9, o eixo de alta velocidade. E 10, o controlador, né, e o gerador. Podemos falar também que resumir que são as partes das turbinas eólicas, são as partes que compõem uma turbina eólica ou um aerogerador, são as pás, o rotor, o sistema de transmissão mecânica, o sistema de controle, a potência e o sistema de potência e o gerador elétricos. São as partes mais importantes do aerogerador da turbina eólica. Beleza? 3. Os geradores eólicos possuem quantas classes? São 3 classes de geradores. Pequenos, com potência nominal menor do que 500 kW. Médias, potência nominal entre 500 kW e 1000 kW. E grandes, potência nominal maior do que 1 MW. Quarta, sabe-se que o ar possui diversos movimentos dentro de diversas escalas. Quais são as escalas? São 3 escalas que definem pequenas chuvas, redemoinhos até tempestades gigantescas. Então, quais são essas escalas, né? Na qual o vento se manifesta, assim, né? Sabe-se que o vento possui diversos movimentos que são divididos em escalas. Então, a primeira é a microescala, que ocorre nas dimensões espaciais de 1 metro a 1 quilômetro, dura na ordem de 1 segundo até 1 hora. E como exemplo temos as pequenas chuvas. Temos a mesoescala, fenômeno com dimensões espaciais da ordem de 1 km até cerca de 100 km, dura de 1 hora até um dia, exemplo, tornados ou tempestades isoladas. Temos a escala sinótica, que é o fenômeno com dimensões espaciais na ordem de 100 km até 2.000 km, dura semanas. Exemplos são ciclones tropicais, furacões, né? E é caracterizada pelas fotos de satélite, né?
Você vê aquelas fotos lá no jornal, quando a moça do tempo fala, né, das condições do tempo. Que as fotos de satélite são escalas sinóticas. 5. Sabe-se que o movimento do ar vem das forças do gradiente de pressão atmosférica. Quais são os tipos de gradientes de pressão? Bom, são a alta pressão e a baixa pressão, que são esses gradientes aí. 6. Além da força causada pelos gradientes, há uma outra fonte causadora do gradiente atmosférico. Que fonte é essa? São as radiações solares e terrestres que causam vento também, né? O calor, a radiação, né? Radiação solar terrestre, né? Porque o vento ele sai da alta pressão, né? Vamos ver se tem uma pergunta para falar sobre isso aqui. Então, ele sai da alta pressão e vai para baixa, isso mesmo. O que é a força gradiente de pressão? Gradiente de pressão é um sinônimo de variação. O vento se origina da alta pressão para a baixa pressão. Cite as diferenças entre ciclone. 8. Cite as diferenças entre ciclone e anticiclone. Ciclones são centros de baixa pressão e anticiclones são células de alta pressão como isóbaras aproximadamente concêntricas, né? 9. A circulação do vento em geral no mundo é formada devido ao quê? É formada pelo calor, pelo aquecimento, pelas radiações solares e terrestres. O ar sobe e o ar frio desce, criando um movimento do ar. O vento é o ar em movimento. Então sobe né? Devido à radiação, ao sol, ao calor, né? O ar quente sobe o ar frio desce. Nesse movimento de subida e descida do ar cria um movimento. Esse movimento é o vento. O que é a força Coriolis? Quem definiu essa força? Explique como atua essa força. Em que região do planeta ela mais atua? Então, a força Coriolis surge da rotação da Terra sobre o seu próprio eixo, né, que atua no próprio eixo da Terra. E a área que ela mais atua é na área dos Estados Unidos, né, ali pro lado da parte dos Estados Unidos. Na prática, a força Coriolis é uma força que se opõe a uma força centrípeta. Gustave Gaspar Coriolis foi o pesquisador dessa força. Um exemplo dessa força é você pode ter uma pessoa sentada numa cadeira segurando 2 halteres em cada braço. Conforme se a gente pudesse rodar essa pessoa nessa cadeira, ia criar uma força centrípeta e na mesma proporção que ia criar essa força, ia surgir uma força puxando o braço da pessoa num sentido perpendicular a essa força centrípeta, querendo sair dessa força centrípeta, que seria a força causada pelo peso força-peso dos halteres, né? 11. Temos 3 tipos de ventos. Falo sobre eles. São a brisa litorânea, né? Sopram do mar para a terra, que sopra do mar para a terra devido ao maior aquecimento, menor pressão da terra. Ocorre durante o dia próximo ao mar. Temos a brisa terrestre, que sopram da terra para o mar devido ao menor aquecimento e a maior pressão da terra, ocorre durante a noite. Temos os ventos catabáticos, ocorre durante a noite. Fluxos descendentes formados pelo resfriamento noturno, causado pela perca de variação de radiação terrestre e as encontra com superfícies, se resfria e desce no alto das encostas. Temos os soltaventos, que são ondulações do fluxo do vento que ocorre após uma barreira topográfica a ser ultrapassada, uma montanha, né? 12. As partes mais importantes de um gerador eólico são as pás do rotor, que funcionam como velas de direção, são responsáveis para bloquear a passagem do vento, ou seja, retê-lo, e assim o vento gera força sobre as pás para que elas se movam e faz a transferência da parte de energia para o rotor. O eixo da turbina é essencial para o desempenho do gerador. Ele é ligado ao cubo do rotor e assim, quando ele gira,
O eixo também gira a outra parte que está conectada no gerador elétrico. O gerador, a parte principal, ele é uma parte muito importante, responsável pela energia eólica produzida em um equipamento simples. Em geral, consiste de um condutor, condutores e imã. O condutor é um fio enrolado com uma bobina na parte interna do gerador, pois possui ímãs que circulam, e as bobinas, por um processo de indução eletromagnética, produz-se a tensão induzida, né, que é de T é menos N de φ de T, que é a lei de Faraday, né? Bom, os ventos a 10 metros por segundo, não conseguimos ficar com o guarda-chuva aberto. Essa é a escala de Beaufort, né? Ventos a 20 metros por segundo pode derrubar pessoas, né? Isso aqui são algumas questões. Agora eu vou fazer um resuminho aqui dos slides aqui. Bom, a aula 1 fala sobre o vento. Então, que as radiações solares e terrestres causam o vento e o movimento do ar provocado pelas forças do gradiente de pressão, né? A luz solar é importante para a formação dos ventos e a radiação terrestre também. O calor faz com que os ventos se movam para cima num movimento de convecção e assim gerando chuvas, né? A formação do vento é um processo de conversão de energia térmica em energia cinética. Bom, a rotação da Terra sobre seu eixo produz uma força chamada Coriolis. Essa força atua sobre os corpos em movimento, sempre na direção perpendicular ao movimento. Os ventos geostróficos ocorrem quando a força do gradiente de pressão é igual à magnitude da força Coriolis, né? Então, os ventos se originam da alta pressão para a baixa pressão, né? Bom, da aula 2, podemos falar sobre o gradiente do vento. Bom, que são ciclones? Ciclones são centros de baixa pressão, né? E anticiclones são centros de alta pressão. Centros de alta pressão. Ciclones são centros de baixa pressão e anticiclones são centros de alta pressão. Depressões tropicais, ventos menor que 60 km, tempestades subtropicais, ventos iguais ou maiores que 60 km. Brisas litorâneas são a brisa terrestre e marítima. Ventos catabáticos são brisas de montanhas. E ventos anabáticos são brisas de vales e ondas de sotavento. Brisa marítima a brisa marítima é do mar para a terra, sopram, e a brisa terrestre é da terra para o mar. Os ventos anabáticos são os ventos que sobem as colinas no dia de sol, e ventos catabáticos é que desce a colina durante a noite. O sotavento são ventos que sopram entre montanhas. Bom, da aula 3 é energia eólica e a sua potência. Bom, a direção, a potência e a energia dos ventos em função das condições climáticas que regem o seu comportamento. A energia eólica é a conversão da energia cinética de translação contida nas massas de ar em movimento em energia cinética de rotação através do aerogerador. Então, a energia cinética dos ventos depende da densidade do ar, da pressão atmosférica, da temperatura e da altitude. Bom, a fórmula da potência, para gerar essa potência em watts, é meio de ρ vezes a área das pás, vezes a velocidade ao cubo, vezes o Cp, que é o coeficiente aerodinâmico. ρ a densidade do ar,
π sobre r quadrado é a área das pás, Cp é coeficiente aerodinâmico. Bom, da aula 4 é a velocidade do vento. O vento se desloca das áreas de maior pressão para áreas de menor pressão. Temos uma escala de Belfort que classifica o vento e seus efeitos. Né? Para produzir energia elétrica, os ventos devem ser superiores a 6 metros por segundo. Para converter de km por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Um exemplo, 70 km por hora é quanto em metro por segundo? Então você pega 70 e divide por 3,6, vai dar 19,44 metros por segundo. Se você pegar 19,44 metros por segundo e multiplicar por 3,6, você volta para 70 km por hora. Bom, anemômetro é um instrumento que mede a velocidade do vento. Anemógrafo é um instrumento que registra a velocidade do vento. Bom, aula 5 temos as turbinas eólicas. A produção de energia elétrica por uma turbina eólica consiste em 3 etapas: a captação de energia cinética contida no movimento, a conversão de energia cinética em energia mecânica e a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Turbinas de arraste, o vento incide nas pás fazendo girar o rotor usando a força que atua sobre as áreas perpendiculares em direção ao vento. Turbina de sustentação. Bom, as turbinas apresentam 2 tipos de eixo: o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal é paralelo ao solo, e o eixo vertical é perpendicular, né, ao solo. Da aula 6, a turbina eólica e suas potências. Bom, as partes importantes de um aerogerador são as pás, o rotor, o sistema de transmissão mecânica, o sistema de controle de potência e o gerador elétrico. São as partes mais importantes de um aerogerador, ou que também é conhecido como turbina eólica. O princípio da geração da energia elétrica em um aerogerador consiste na utilização da energia cinética do vento, convertendo-a em energia mecânica e posteriormente em energia elétrica por um gerador acoplado à turbina eólica. Os rotores da turbina eólica são responsáveis pela conversão de energia cinética do vento em energia mecânica de rotação. O sistema de transmissão mecânica de uma turbina eólica é constituída por o eixo de baixa velocidade e o eixo de alta velocidade e o multiplicador de velocidade. Então são as partes mais importantes, né? O eixo da turbina eólica, as pás, que são as lâminas, a caixa de engrenagem, o gerador de indução, o eixo principal, o multiplicador de velocidade, o freio, o eixo de alta velocidade, o gerador, a torre, né? São as partes principais do aerogerador. As pás antigamente eram feitas de metal, né? Como alumínio. Hoje elas são feitas de fibras de vidro reforçadas com epóxi. Essa aqui, mais ou menos, essa é um pequeno resumo aí da disciplina de tópicos renováveis de energia elétrica, que seria o estudo da energia eólica, tá ok?